Artes. Prosseguimos a nossa emissão com o magazine Artes, da autoria de Lígia Anjos. A exposição Europa Oxalá apresenta obras de arte e um ciclo de debates que tem lugar este ano de 2021 até 2023 em 3 países, França, Portugal e Bélgica, para desconstruir uma melancolia pós-colonial e resgatar a cultura. Uma exposição sobre a Europa jovem que está a acontecer agora e que se quer construir como um lugar de um futuro inclusivo, diverso, democrático e livre, filhos de impérios europeus. Os artistas e intelectuais que fazem a Europa Oxalá trazem para a cena cultural e artística a herança colonial que os modela e que foi o ponto de partida para o trabalho de investigação e de produção que agora se expõe, como nos explica António Pinto Ribeiro, o curador principal da exposição Europa Oxalá, juntamente com Kátia Cameli e Emem Pam. A maioria destes artistas nesta exposição ou são de origem afrodescendente da segunda e da terceira gerações, ou não sendo de origem afrodescendente, são artistas que há muito trabalham com as questões do pós-colonialismo, com as questões do colonialismo, como é que a memória está presente na Europa, sendo que os artistas, ao longo das suas vidas, e a maioria destes artistas afrodescendentes já nasceram na Europa e sentem-se europeus, e, de qualquer forma, têm um passado muito ancorado nas memórias que foram transmitidas de formas difusas pelos seus pais e avós, que foram e que são e foram imigrantes africanos entre nós. De alguma forma, em casa, nos círculos dos amigos, nas viagens que episodicamente fizeram à terra dos seus pais e avós, foram se confrontando com um conjunto de memórias que têm a ver com memórias de natureza cultural, mas também com as memórias sociais, com os traumas ou as situações de bem-estar que eventualmente também acontecido, mas que depois trabalham, cada um à sua maneira, de diversas formas, com diversas linguagens, trabalham nestas obras que se dão a ver nesta exposição. Há um conflito entre os dois lados do passado. Há várias memórias, mas é também tempo de reconhecer os dois lados desta memória coletiva, não é? Eu diria que é mais uma memória eventualmente partilhada do que coletiva, porque as memórias são muito diferentes. Ninguém é proprietário de uma memória, como é de depreender, mas o que acontece, de facto, é que há uma presença hoje através destes artistas. Este grupo é um grupo minoritário comparativamente às centenas e centenas de artistas com este perfil que vivem e trabalham na Europa. Estas memórias são memórias de parte destes artistas que resgatam outro tipo de narrativas, outro tipo de histórias que tiveram até ao presente, até há muito poucos anos, e continuam de alguma forma a estar, que tiveram submersas por outro tipo de narrativas, que são chamadas narrativas imperiais. Nós sentimos hoje na Europa, no cotidiano, a linguagem que utilizamos ainda, vestígios do colonialismo e dessas memórias coloniais. Para o que estes artistas fazem é confrontar-nos com outro tipo de memórias que foram excluídas, que foram de alguma forma submersas, e também com outro tipo de histórias. Isso é importante, que há outras histórias, há outras narrativas que estes artistas trazem para nós, histórias que são do outro lado, são de outras vivências, são da interpretação de outros factos, que, por via do chamado colonialismo de espírito, foram sempre escamoteadas. Aponta-se muitas vezes a falta de políticas concretas que possam permitir a formação de cidadania, que pode passar pela ética, pelo reconhecimento da cultura, sem um poder político que consiga repensar o que se quer em termos culturais. Um país pode descaracterizar-se, pode perder uma cultura e, se a cultura for perdida, perde-se as raízes. O que diz é muito pertinente, porque, na verdade, o que estamos a assistir na Europa, felizmente, do meu ponto de vista, é um debate bastante alargado que durante muitos anos não foi possível fazer. Creio que isso também tem a ver com as gerações mais novas que, neste momento, governam os países e as cidades e que permitiram que outro tipo de debate se fizeram e, por outro lado, que é fundamental e que são os protagonistas desse debate, são este tipo de artistas e intelectuais a eles associados, que finalmente dizem e contestam um determinado tipo de histórias e, de alguma forma, por exemplo, há hoje este debate e em França isto toma proporções particularmente interessantes, nomeadamente no que tem a
ver com a devolução das obras de culto e obras de arte que vão começar a ser devolvidas. E começou pelo Benin, exatamente. Exatamente, mas vão continuar, e na Alemanha também está a acontecer, na Holanda também está a acontecer. E, portanto, isto é um tipo de debate, é um tipo de ação que está associada a esta outra perspectiva, está associada a esta posição destes artistas e que, de alguma forma, permitirá que haja um resgate cultural que durante muitos anos, séculos, não foi possível fazer. De uma forma, estas obras, estas práticas culturais, como acabou de dizer, estiveram no exílio na Europa. Portugal estaria ou estará preparado para dar esse passo também, tal como está a fazer a França e a Alemanha? Eu creio que ainda muito timidamente as situações que nós conhecemos relativamente a este debate e à pertinência deste debate ainda são muito frágeis. Não há grande participação, alguns grupos de investigação, alguns ativistas com outras posturas, e na academia começa a haver algum trabalho. Mas fica muito aquém, por um lado, comparativamente a outros países europeus, o que está a acontecer, e no que diz respeito à devolução de obras. Aí estamos, francamente, bastante atrasados e num processo muito cheio de ambiguidades ainda, infelizmente, acho eu. Como é que se pode interpretar e compreender o presente com os imensos desafios que temos pela frente, se o passado, a história são relegados para o esquecimento e a memória apagada? Pois não se pode, ao contrário. Pode de uma forma que é enviesada e de uma forma que não toma em consideração aquilo que de facto foi o passado colonial e o passado imperial. Ou seja, o passado está presente no meio de nós, está presente nos nomes dos cafés, nos nomes das ruas, as estátuas que nós vemos, está presente na nossa linguagem cotidiana, na adjetivação que fazemos das pessoas. E isto, obviamente, que não tem sido trabalhado, porque existe ainda uma colonização do próprio interior da Europa, e que é urgente de desocultar. Não basta as independências dos países africanos e de outros países, de outros continentes, foram fundamentais para a libertação e a autonomia dos povos, mas há uma autonomia do pensamento e há uma libertação também na Europa que ela tem de fazer, e que isso passa também por uma descolonização entre nós próprios, e que passa também, como referiu, pela confrontar-se com essas memórias e com esses passados múltiplos, diversos, que não queremos assumir como europeus, mas que me parece que é um processo que é irreversível. Este nome desta exposição, Europa Oxalá, o que é que significa, o que é que pretende passar como mensagem? Pelo facto, em primeiro lugar, a presença do vocábulo de Europa tem a ver, de facto, com a participação desses artistas que são europeus ou euro-africanos, se assim quisermos chamar. É uma exposição que acontece na Europa, é uma exposição que reflete também a Europa, e, por outro lado, o termo Oxalá, que, aliás, em português, porque o termo deriva de Inshallah. E em português tem uma claridade ainda maior do que em francês, no caso, quando nós utilizamos a expressão Inshallah, contém em si uma ideia de futuro, uma ideia de que algo de positivo vai acontecer. A perspectiva que os curadores têm, a perspectiva que estes artistas têm, é que o futuro será melhor, e que o futuro anuncia algo de positivo. A energia contida nestas obras é um dos aspectos mais interessantes e mais sedutores desta exposição. Há ali uma ideia de potência e de transformação que, do nosso ponto de vista, tem a ver com o termo Oxalá. Era António Pinto Ribeiro, o curador principal da exposição Europa Oxalá, que está patente no Museu em Marselha até ao próximo 16 de janeiro. A partir de dia 3 de março do próximo ano estará em Lisboa, na Fundação Calouste Gulbenkian, e depois viaja para o Museu Real da África Central, na Bélgica. Ponto final nesta emissão. A informação continua aqui na antena da RFI. Podem ainda acompanhar-nos na nossa página rfi.fr/pt. No Facebook e no Twitter basta procurar RFI Português. Até breve.